João 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 21, 22 e 23. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém, irmãos? Amém. Jesus estava com sede, os irmãos conhecem a história já. Ele pediu água para a mulher samaritana e havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Eles haviam uma rixa. É a mesma coisa você falar hoje de você catar um estádio de futebol, colocar a torcida do Corinthians e do São Paulo, ou do Palmeiras ou do Santos junto. Vai dar briga, né? Então, essa rixa que eles tinham não era de time de futebol, era uma rixa muito mais profunda, muito mais duradoura, que já começava há séculos atrás. Então eles não conversavam. E Jesus vai conversar com a mulher samaritana, pede água para ela. Ela começa ali a dizer, fazer uma pergunta para Jesus: Jesus, aonde que eu devo adorar a Deus? Né? Porque os meus parentes, os meus vizinhos dizem que eu tenho que adorar a Deus aqui em Samaria. Só que os judeus dizem que tem que ser lá em Jerusalém, no templo, tem que adorar a Deus. Então Jesus vai dizer para ela: vocês adoram o que não conhecem. Então é necessário, irmãos, para nós servirmos a Deus, adorarmos a Deus, conhecer quem é Deus. Conhecer ao Senhor. Porque sem o conhecimento de Deus, sem conhecer quem é Deus, como Deus age, quem é Ele, nós vamos estar adorando o que não conhecemos, né? Vamos estar adorando igual na época de Paulo, quando ele estava pregando, foi para uma cidade chamada Atenas, e ali havia vários altares de vários deuses, e ali havia um altar chamado ao Deus desconhecido, não tinha nenhuma imagem, mas estava escrito ali no título: ao Deus desconhecido, ou seja, eles estavam adorando a um Deus que eles não conheciam. E Paulo vai dizer: é esse Deus desconhecido que eu vou anunciar a vocês, para vocês conhecerem esse Deus. Então, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, Jesus disse. Então ele diz: eu adoro o Pai, eu adoro a Deus porque eu o conheço. Então quando você conhece a Deus mais e mais profundamente, mais profunda e sincera será a sua adoração. Não tem outro jeito. Jó, ele dizia assim: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então até a adoração dele, o pensamento dele sobre Deus mudou depois que ele teve um conhecimento de Deus. Isaías também era um profeta, mas quando ele teve um conhecimento, uma revelação de Deus, no capítulo 6, a visão dele mudou, assim de todos os homens da Bíblia. A salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus? Porque vem de Jesus. Jesus é judeu. Ou seja, o plano de Deus de salvação começou com Israel, com Abraão, Isaac e Jacó, que depois se transformou em Israel. Não vou contar essa história porque não faz parte desse estudo, mas só para os irmãos entenderem, a salvação vem dos judeus, ou seja, vem daqueles que Deus escolheu para ser o seu povo, e daquele povo escolhido nasceria o Messias, nasceria Jesus para ser o nosso Salvador. Oséias capítulo 4, irmãos, olha o que o profeta vai dizer sobre o conhecimento de Deus, como é importante nós conhecermos a Deus. Oséias, capítulo de número 4, se você quiser, não tem anotado aí no esboço do estudo, mas se você quiser deixar anotado aí para você estudar. Oséias 4, versículo 1. Vou ler só o verso 1 e depois eu vou ler o versículo 6. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece.
com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Versículo 6 agora. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, se nós vemos o versículo 1, 2 e 3, parece a notícia, né? As notícias que passam nos jornais, na televisão, que você vê na internet, nas redes sociais. Parece que Oséias não está falando para a época deles, está falando para a nossa, né? Parece que ele preveu o que iria acontecer na nossa época. Ou seja, o Senhor tem uma contenda com a terra, com os habitantes da terra. Lembra da pregação de ontem, Tiago 4,4? Deus fala que aquele que é amigo do mundo, ou seja, do pecado, é inimigo dele, tem uma contenda com ele. Por que tem essa contenda? Pela falta do conhecimento de Deus. Ou seja, por que a maldade multiplica-se nesse mundo? Por que as pessoas estão se matando, estão mentindo uns aos outros, furtando, adulterando, homicídios, e até mesmo as aves e os peixes, e a natureza tem sofrido pela consequência do pecado. Por quê? Por falta de conhecer Deus, né? Aí Deus vai dizer no versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento. Por quê? Porque tu, sacerdote, quem é o sacerdote aqui? Não é só o pastor, não é só o pregador, não é só o irmão que ensina ou a irmã que louva. Sacerdote aqui é todo o povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos uma nação de sacerdotes. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, hoje todos têm acesso a Deus sacerdotal, para interceder, para orar, para ter um relacionamento com Deus. Ou seja, se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, nós seremos rejeitados por Deus. Por isso que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas se você se afastar do Senhor, né? Se você não se sujeitar a Deus, o que acontece? Nós somos alvo do inimigo, nós vamos tropeçar. Por quê? Vamos ser destruídos. Por quê? Porque estamos rejeitando o conhecimento. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando fala do ladrão ali, a interpretação errônea de muita gente é que se refere ao diabo. Mas se você ler a Escritura, Jesus está falando dos lobos, dos falsos profetas, que vão roubar, matar e destruir. Por quê? Porque o povo não tem o conhecimento. Se o povo não tem o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus, então serão alvos fáceis para o inimigo enganar. Porque a Bíblia diz que o inimigo tem poder de fazer sinais, profecias, maravilhas, operar, que se possível enganará até os escolhidos de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor, conhecer as Escrituras, conhecer para não sermos enganados. Porque o primeiro alerta que Jesus disse em Mateus 24 para nós é: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, na sinceridade, quando a gente começa na igreja, a gente vamos na sinceridade, ou seja, a gente acha que tudo é maravilha, né? Tudo é ouro, tudo é de Deus, tudo é bonito. Mas à medida que você vai se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, vai se aprofundando no conhecimento da Escritura, você começa a ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. E quando eu estiver pregando, ou qualquer um de nós estarmos pregando, você já vai estar sabendo se realmente o que ele está falando está dentro da Bíblia. Não, o que ele está falando é da emoção dele, é da experiência pessoal dele, mas não está dentro da Escritura, não tem base na Escritura. Então é importante conhecermos a Deus. Por quê? Porque será o pilar da nossa fé, o pilar da nossa vida, para suportarmos os vendavais, as tempestades, as lutas que virão e não sermos destruídos. Estamos com a casa na rocha, né? Lembra da história da casa da rocha, da areia, que Jesus disse? Que aquele que conhece a Deus e coloca em prática esse conhecimento da palavra, edifica a sua casa na rocha. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Se você quiser anotar na sua Bíblia aí, ou no esboço, para você meditar depois na sua casa. Provérbios é um livro maravilhoso da Bíblia, né, de conselhos. Já diziam, né, que Provérbios foi escrito por Salomão, assim como Cantares de Salomão e Eclesiastes. Cantares de Salomão diziam que ele escreveu na sua juventude, né?
é uma poesia de amor a Sulamita, a mulher ali que ele amava. Provérbios, ele já estava na meia idade, ou seja, ele tinha mais experiência, escreveu o livro de Provérbios. E no fim da sua vida, ele concluiu que tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade é temer a Deus. Então ele escreveu o livro de Eclesiastes. Provérbios, capítulo de 9, versículo 10. Olha que maravilha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, eu quero que Deus me dê sabedoria. Para você começar a ter sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, Deus não vai te dar sabedoria, entendimento da palavra de Deus, se você não tiver a intenção do seu coração de temer, de guardar, de obedecer a palavra de Deus. Então, que Deus nos dê temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E volta a falar de Eclesiastes, no último versículo de Eclesiastes, capítulo 12, Salomão vai dizer: de tudo que se tem fim e ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, o princípio é temer a Deus, e o fim de tudo é temer a Deus. Ou seja, temermos ao Senhor, conhecermos o santo, ou seja, o conhecimento do santo. Pode ver que está em letra maiúscula aí na sua Bíblia. O conhecimento do santo é prudência, ou seja, santo se referindo a Deus, a santidade de Deus. Você vai ser prudente quando você tiver o conhecimento do Senhor. Jeremias, capítulo 9. Esse é um dos versículos que eu mais gosto. Jeremias 9, versículo de número 23. Isso serve para todos nós. Por quê? Porque nós temos orgulho. O orgulho tem que ser morto todos os dias, tem que ser renunciado todos os dias, tem que ser crucificado todos os dias. Nós temos o orgulho, talvez da nossa sabedoria, talvez da nossa força, talvez da nossa inteligência, ou talvez das nossas riquezas. O orgulho, a soberba, a vaidade. Então isso tem que ser morto, tem que ser crucificado na cruz. Olha lá, Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, quer agradar a Deus? Quer agradar o Senhor? Busque o conhecer. Busque o conhecer. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria por si só, ela é ineficaz em nossa vida se não for acompanhada pelo temor ao Senhor, pela humildade. Por quê? Porque Lúcifer, Satanás, quando estava no céu, era um dos anjos mais sábios, mais poderosos, mais lindos. E foi essa a sua ruína, foi essa a sua queda. Ou seja, essa diferenciação que ele tinha em glória e em sabedoria fez com que ele se achasse melhor do que os outros anjos. E até mesmo se comparando a Deus. E quis ser igual a Deus e foi banido do céu. Então, para nós, irmãos, é muito importante isso. Não se gloriar na sabedoria. Por quê? Porque se nós deixarmos o orgulho entrar em nosso coração, estaremos cometendo o pecado de Lúcifer, o pecado de Satanás, querendo ser semelhante, igual ou até maior do que o Altíssimo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Davi, uma vez, ele quis se gloriar na força. Não sei se os irmãos conhecem a passagem. Ele quis contar o exército que ele tinha. Deus o repreendeu, Deus o puniu. Por quê? Porque Deus não queria que ele se gloriasse na sua força de guerra, na sua força de armas de guerra. Porque Davi sabia que quem colocou ele ali foi Deus, né? Que ele era um anãozinho, com uma pedra na mão, derrotando um gigante de mais de 2 metros de altura. Davi sabia que não era a força dele, ele mesmo dizia: você vem a mim com espada e com lança, eu vou na força, eu vou no nome do Senhor. Ou seja, no começo ele começou na humildade, mas depois que ele cresceu em sabedoria e em força, o orgulho vem. Só que Deus, como nos ama, a Bíblia diz que o Pai repreende aquele que ama. Deus o repreendeu e abateu o seu orgulho. Então isso é muito maravilhoso. É o conselho do profeta Jeremias. E note o cenário que Jeremias estava profetizando, essa mensagem, para um Israel totalmente orgulhoso. Israel, nessa época,
achava que eles eram os escolhidos de Deus, eles tinham o templo ali, e nenhum mal ia vir sobre eles. Eles poderiam fazer o que quisessem, poderiam pecar, porque Deus está aqui no templo, então não vai acontecer nada. E Jeremias dizia, se vocês não se arrependerem, não se humilharem, não se converterem, Deus vai enviar o rei do norte, que é o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele virá e vai destroçar com tudo. E foi o que aconteceu. Por isso Jeremias está dizendo, não se glorie o sábio na sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Não se glorie se Deus te usa. Não se glorie se você recebeu uma bênção de Deus. Não se glorie. Aquele que se gloriar, diz a Bíblia lá em Coríntios, se glorie no Senhor. Ou seja, se engrandeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão fortaleceu sua fé dando glória a Deus. Então se glorie no Senhor. Ah, Deus me usa. Deus me usa para pregar, Deus me deu sabedoria, Deus me deu uma voz para louvar que arrasta multidões, Deus me usa para levantar paralíticos. Não se glorie, porque está escrito, muitos profetizarão, farão maravilhas, curarão enfermos, mas naquele dia vão se apartar de mim porque não me conhecem, não praticam a vontade do meu Pai. Então isso é muito sério, irmãos. Não se glorie em nada do que Deus te deu, em nenhum dom, em nenhum tipo de sabedoria, força, nem mesmo riqueza material. Não se glorie nisso. Mas se você for se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor, em saber que Ele é Deus e faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque é isso que agrada a Deus, Isso é a fé que agrada a Deus, a fé que o Senhor se agrada. Conhecer ao Senhor. O profeta Oséias, olha o que ele vai dizer no capítulo 6 também. Vamos voltar lá em Oséias, capítulo 6, o 3º versículo. Oséias também viveu num tempo de escuridão em Israel, e que Israel estava se afastando de Deus, se afastando do Criador. Oséias capítulo 6, olha o que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então conheçamos, é um convite, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E isso não é do dia para a noite, irmãos. Não eu estou a primeira vez aqui, eu já vou conhecer tudo de Deus, não. Isso é um processo que demora anos, que leva muito tempo, de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, de ler as Escrituras, de ouvir a palavra, de ter a sua vida de oração com Deus. Então é um processo. Conheçamos, eu já conheço, vou parar não, prossiga. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembra da advertência lá em Apocalipse? Eu já sou santo, eu sou justo. O que diz? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, pratique ainda mais a justiça. Ou seja, é um andar, é um caminhar com Jesus. Ou seja, Jesus nos chama para ser discípulos dele. Não somente pessoas que vão vir aqui com um cesto para Deus encher de bênção e depois vai embora. Não. O convite de Jesus para nós é sermos seus discípulos, seus aprendizes, seus seguidores, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Porque como a alva, como amanhecer, assim a sua vinda é certa. Assim todos nós um dia estaremos diante dele, para sempre, ou salvos ou condenados. E ele descerá sobre nós. Olha lá, se o povo é destruído porque falta conhecimento, agora se o povo conhece e prossegue conhecer a Deus, em vez da destruição, Deus descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, a chuva é um símbolo na Bíblia de bênçãos, de bênçãos, porque hoje nós temos as indústrias, temos as fábricas. Naquela época não tinha fábrica, não tinha indústria. Naquela época era lavoura, era colheita. Ou seja, o que dava prosperidade à terra era chuva. Era chuva. Então Deus está dizendo: se vocês me conhecerem, prosseguirem em me conhecer, eu descerei sobre vocês como a chuva, como a bênção da chuva, derramando abundância sobre vocês, fazendo suas sementes florescerem. Então conhecer ao Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Romanos, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, sobre conhecimento de Deus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram
o que não conhecem. Por isso, a Bíblia toda, Deus permitiu, Deus trouxe ela para nós. Para quê? Para nós conhecermos a Deus. O objetivo da Bíblia é esse. É nós conhecermos a Deus, conhecermos o plano da salvação, conhecermos Jesus, conhecermos o nosso Salvador, o nosso Criador e procurarmos andar diante dele. Romanos 1, versículo de número 21 somente. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. Então aqui, na carta de Paulo aos Romanos, versículo 18, só vou ler a parte 1, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus já se manifesta sobre a terra, assim como a graça dele, o amor dele se manifesta na terra, ao mesmo tempo a ira dele já se manifesta sobre a terra. E se você ler Romanos capítulo 1, você vai entender, em vez do homem adorar a Deus, porque pela criação ele já conhece que Deus é o Criador, é o que Paulo está dizendo aqui, eles não adoraram a Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, se tornaram nulos em seus próprios corações, diziam que eram sábios, que eram cientistas, que eram inteligentes, que eram ateus, que eram isso, que eram aquilo, mas se tornaram insensatos. Em vez de servir ao Criador, adoraram a criatura, adoraram as imagens, adoraram o dinheiro, adoraram o homem, adoraram a sua casa, adoraram seus filhos, seja o que for, porque o ídolo é algo que está acima de Deus na sua vida. Adoraram essas coisas em vez de adorar o Criador. Olha o que diz o verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Só essa parte. Se você continuar lendo, ele vai dar uma relação de muitos pecados que estão acontecendo já na época de Paulo, estão acontecendo na nossa época. Deus entregou os homens à imundícia, a prática da perversidade, da sodomia, da prostituição, do homicídio, do adultério, de todo tipo de corrupção. Então, quando você vê essa corrupção no governo do Brasil, nos políticos, pode ter a certeza, é a ira de Deus se manifestando sobre a nação brasileira. Por quê? Porque o povo não quer se converter, não quer se entregar a Deus. Deus então entrega. Isso é a pior coisa que pode acontecer, né? A melhor coisa que pode acontecer é você dar um deslize, Deus vir te repreender. É a melhor coisa, mesmo que doa, mesmo que você pague o preço. O Pai repreende aquele que ama. Mas a pior coisa que pode acontecer ao homem é Deus vir entregar seu próprio coração, né? É dar corda, dar um anzol, é deixar fazer o que quer. Então por isso a gente vê pessoas prosperando nessa nação, políticos ganhando bilhões e milhões, roubando e no engano, e prosperando. Por quê? Porque Deus entregou já tais pessoas as ambições dos seus corações. Eles já estão mortos, mesmo estando em vida, eles já estão mortos em delitos e pecados, mesmo tendo o nome de que estão vivos, a Bíblia diz que já estão mortos, já estão condenados. Por quê? Porque não se entregaram, não glorificaram ao Criador, não buscaram o conhecimento de Deus. Então Deus entregou a todo tipo de imundícia, de sensualidade, de prostituição. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. 1 Coríntios 2,8. Você vai ver que isso é muito sério. 1 Coríntios 2,8 é muito forte. Coríntios 2,8, somente esse versículo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que Paulo está dizendo aqui? Depois nós vamos voltar neste capítulo aqui mais um pouco para frente, na parte do poder de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui, resumindo para você entender? Ele está falando sobre a salvação, sobre a obra do Espírito Santo e a obra da carne, a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria do mundo. Ele está dando essa relação.
Então ele vai dizer no versículo 8: sabedoria esta que eu prego a vocês do Cristo crucificado, que os poderosos deste século não conheceram. Ou seja, não lhes foi revelado, eles não conheciam, né? Os fariseus não conheciam, Anás, Caifás, Herodes não conhecia, Pilatos não conhecia. Porque se tivessem conhecido, Paulo dizia, se eles soubessem realmente quem estava na frente deles ali, que era o Cristo, o Messias, o Deus feito carne, aquele que tem todo o poder, aquele que vai julgar os vivos e os mortos, aquele que conhece todas as coisas e que só tem um plano para nós, que é um plano bom, de salvação, de felicidade eterna, jamais eles teriam cometido tal atrocidade, entregando Jesus para ser crucificado. Mas tudo isso aconteceu pela nossa salvação. Então, aqueles que não conhecem ao Senhor, o crucificam novamente. O crucificam, assim como Cristo foi crucificado no passado, hoje, novamente, quando nós pecamos, quando as pessoas permanecem no erro, quando essas coisas acontecem no mundo, estão de novo trazendo sofrimento a Jesus, trazendo tristeza, crucificação, agonia ao Senhor da glória. Porque se realmente a pessoa tiver um contato, uma revelação do Espírito Santo pela palavra de Deus, de quem é Jesus realmente, essa pessoa jamais concordaria com a crucificação do Filho de Deus. Então, nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer a Deus. Olha lá, a segunda parte aí da primeira página, diz assim: devemos crescer no conhecimento e na graça, ou seja, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, você então ouviu a mensagem e disse: mas eu tenho que conhecer a Deus. Mas aí você faz uma pergunta: mas como que eu conheço a Deus? Como que eu conheço a Deus? Na minha casa, sozinho, dobrando meu joelho, eu vou conhecer a Deus? Qual que é o jeito certo de eu conhecer a Deus? Então, a Bíblia vai nos ensinar como nós devemos fazer para conhecer a Deus. Abra sua Bíblia aí, Mateus, tem até na apostila se você quiser acompanhar, Mateus 22, 29. Como que eu faço para conhecer a Deus? Tem tantas religiões, tem tanta gente, cada um tem uma opinião sobre Deus, cada um fala alguma coisa sobre Deus, e no fim das contas, quem está certo, né? Como dizem as pessoas lá de fora, todos os caminhos levam até Deus. Mas será verdade essa frase popular, né, que todos os caminhos levam até Deus? Será? Que todas as ruas, né, como dizia o ditado, levam a Roma? Será que é isso? Não. Não é todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia só revela o único caminho que leva até Deus. Então, é somente através desse estudo, desse conhecimento, que você vai conhecer a Deus. Mateus 22, versículo 29. Jesus vai responder aos saduceus. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mulher samaritana, você adora o que não conhece. Saduceus, vocês estão errando. Por que vocês estão errando, saduceus? Os saduceus eram um grupo religioso daquela época que tinha uma divergência com os fariseus. Os fariseus, os fariseus eles criam na ressurreição dos mortos, no juízo final. Só que os saduceus eles não criam na ressurreição, né? Eles eram mais aqueles cristãos carnais, né? Que criam no aqui e agora, somente na prosperidade, na riqueza, não tinha esse discernimento espiritual. Então eles perguntaram para Jesus que: mestre, um homem tinha uma mulher, só que esse homem morreu. Aí essa mulher casou de novo. Depois esse segundo marido morreu, depois ela casou de novo, e ele morreu. Senhor, como eles não acreditavam na ressurreição, eles queriam colocar Jesus na parede, né? Perguntavam para Jesus, dizendo: vamos colocar ele na parede agora ele vai ficar sem resposta. Na ressurreição, Jesus, esta mulher que ficou viúva 4, 5, 6 vezes, vai ser mulher de quem na ressurreição? Lá no céu ela vai ser esposa de quem? Jesus vai dizer: olha, vocês estão errando. Primeiramente, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Versículo 30. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, os anjos no céu não casam, não se dão em casamento. Não tem sexualidade, macho ou fêmea.
são anjos, são criaturas criadas por Deus. Então, Jesus disse para os saduceus: vocês estão errando, e eles estudavam a Bíblia, muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Esse grupo aqui era igual aos fariseus, para estudar a Bíblia, para oração, sempre no templo. Eles davam o dízimo até da hortelã que eles tinham. Eles atravessavam o mar num barquinho para ganhar uma pessoa para a seita deles, Jesus dizia em Mateus 23. Mas Jesus vai dizer: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o que nós aprendemos aqui? Que nós podemos ser o mais religioso possível, mesmo assim nós podemos estar errando. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. 2 Pedro, 3º capítulo, verso 18. Tem na apostila se você quiser ler. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, nós observamos algo em comum nesses dois versículos: crescer na graça, que é o poder de Deus, e crescer no conhecimento, que é através das Escrituras. Ou seja, há de haver um equilíbrio em nossa vida. Por quê? Porque se eu crescer só na graça, só no poder de Deus, eu vou errar muito. Por que eu vou errar muito? Porque eu não vou estar baseado na Escritura, né? Eu vou ser aquele crente fanático, aquele crente que tudo é espiritualizado, que tudo, se cair um copo em casa e quebrar, nós vamos achar que é o diabo. De tão espiritual, de tão pessoas voltadas à parte metafísica, à parte espiritual, tudo a graça, é poder de Deus, então nós vamos se tornar fanáticos. Por outro lado, se nós procurarmos crescer somente no conhecimento da Escritura, no conhecimento da palavra de Deus, e negligenciar a parte espiritual, negligenciar a graça, o poder de Deus, nós vamos se tornar crentes legalistas, ou seja, como os fariseus. Os fariseus, eles conheciam decoradamente as Escrituras, só que não tinham o poder de Deus, não tinham a graça de Deus. Então tem que ser os dois juntos, a Escritura, que é o conhecimento, e o poder de Deus, que é a graça. Conhecer as Escrituras é conhecer a Deus, e conhecer a graça é estar mergulhado no poder de Deus. Ou seja, os dois. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É os dois, olha lá, não é só um, né? É igual fizeram a pergunta para o A.W. Tozer, um grande teólogo. Fizeram essa pergunta para ele: qual que é mais importante, pastor? Qual que é mais importante, A.W. Tozer? Orar ou ler a Bíblia? Ele não respondeu, ele disse assim somente: um passarinho, qual que é o mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? As duas são importantes no céu. Sem as duas asas o passarinho não voa. Ou seja, sem o conhecimento, sem a graça, sem a Escritura e o poder de Deus, o passarinho não voa, irmãos. Não adianta. É equilíbrio. Jesus, ele cresceu no conhecimento e cresceu na graça. Todos os homens, o apóstolo Paulo tinha o conhecimento da Escritura fora do normal, mas era salvo, era o perseguidor. Mas quando ele teve um encontro com a graça de Deus, então ele foi cheio do Espírito, cheio da graça, do poder de Deus. Aí sim ele começou a ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Então é importante, irmãos, nós conhecermos as Escrituras e conhecermos o poder de Deus. Vamos ler as Escrituras. Por que temos que conhecer as Escrituras, né? Isaías 34, abra sua Bíblia, Isaías 34. Se você quiser anotar também, se não tem na apostila. Então nós vamos ver esse primeiro tópico, que é conhecer as Escrituras, que é o conhecimento de Deus. E no segundo tópico, vamos ver o que é o poder de Deus. Quando a Bíblia fala poder de Deus, o que é esse poder de Deus? Tem gente que acha que é língua estranha, quer pular, quer sapatear, mas não é isso o poder de Deus. Nós vamos ver, de acordo com a Bíblia, o que é o poder de Deus. Então, conhecer as Escrituras. Isaías, capítulo 34, verso 16. Maravilhoso esse versículo. Diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas, dessas criaturas, falhará. Nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então aqui nós vemos algo muito interessante. Vocês irmãos perceberam.
Palavra de Deus, o livro do Senhor, que sai da boca de Deus, e junto com isso o Espírito Santo. Junto, olha lá, percebeu? Porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então a primeira dica para você é, quando for ler a Bíblia, buscar o livro do Senhor, peça a Deus sabedoria, peça ao Espírito de Deus a sabedoria, porque Ele estava lá quando foi escrito, né? Você pega qualquer livro que você pegar, o autor não vai estar com você, vai comprar um livro na livraria, você vai ler, mas o autor não está presente, né? Talvez até morreu já, né? Até morreu, pega o livro de Aristóteles, de Platão, dos filósofos, vai ler, eles estão mortos já há séculos. Mas agora quando você pega esse livro na mão para ler, você tem o professor junto com você. Você tem aquele que estava lá junto com você, o Espírito Santo, para te ensinar. Então, conheça as Escrituras, né? Não é algo difícil, não é algo mirabolante, mas também não é algo que vai ser do dia para a noite. É um aprendizado, assim como na escola. Tem a prézinha, a primeira série até a oitava, depois tem o colegial, depois você quer fazer uma profissão, faz um curso técnico ou uma faculdade. Ou seja, tem todo um processo. Assim é o processo do conhecimento de Deus, da Escritura, da Palavra. Não se começa já conhecendo tudo, se começa aos poucos, e você vai perseverando, vai lendo, vai orando, sem desanimar, e você vai conhecendo mais e mais. Assim foi comigo, assim é com todos. A primeira vez que eu li a Bíblia eu não entendia nada, mas eu continuei orando: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Fui lendo de novo, e fui lendo, e foi iluminando, e até hoje nós vamos sendo iluminados, vamos sendo tocados. Deus vai abrindo nossos olhos. É como disse o salmista: desvenda meus olhos para contemplar as maravilhas da sua lei, né? Desvenda meus olhos. Não vou nem abrir. João 17 diz: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. João 17 fala da oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando ali antes da crucificação, e ele vai dizer esse versículo maravilhoso: Pai, santifica teu povo na tua verdade. Mas por que é a verdade, Jesus? A palavra. A palavra é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra dele é a verdade. É a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Busque no livro do Senhor, porque é o livro da verdade, porque foi a boca do Senhor que ordenou, e quem vai tratar de cumprir essas promessas, essas profecias, essas verdades, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então é maravilhoso a gente ler a palavra, e o autor dela está junto conosco, o Espírito Santo, para nos iluminar. Não só para nos iluminar, como também para fazer acontecer o que não existe, através da palavra de Deus. Porque pela palavra não existia nada, passou-se a existir tudo: o mundo, os céus, a terra. Então pela palavra em nossa vida, irmão, talvez não possa existir nada, parece estar tudo fechado, mas pela palavra de Deus portas são abertas, demônios batem em retirada, enfermos são curados, vidas são restauradas, tudo pelo Espírito da palavra de Deus. É maravilhoso. Oséias, agora esse versículo é triste, mas é uma realidade. Oséias 8:12, olha o que Deus vai dizer. Deus vai usar a boca do profeta Oséias para um desabafo. Oséias 8:12, você vai ficar bom, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. Até o final do ano vai estar achando os versículos aí, rapidinho. Oséias 8:12 diz assim: embora eu escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Olha lá. Algumas traduções que eu gosto mais vai dizer assim: escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas estas são consideradas como nada. Então, imagina você que é casado, vai entender agora, ou está namorando, por exemplo, e seu noivo, sua noiva, namorado, esposo ou marido, te escreve uma carta de declaração de amor, ou contando os problemas, contando toda a vida dela, e leva para você. Você pega isso, amassa e joga no lixo, né? Como você se sentiria? Triste, né? A pessoa desprezou o seu sentimento, desprezou aquela carta. Então é isso que o povo de Israel, é isso que a nação brasileira, é isso que nós temos feito com Deus. Deus escreveu para nós a sua carta, a sua revelação, a sua palavra, mas essa ainda é uma coisa estranha para muita gente. É algo difícil, né? Muitos dizem: eu não vou ler a Bíblia porque
é um livro difícil, de difícil entendimento. Realmente, sem o Espírito Santo, até um doutor não consegue entender a Bíblia. Até um PhD não consegue entender a Bíblia. Por quê? Porque sem a revelação do Espírito Santo, sem realmente a conversão, o novo nascimento, a busca por Cristo, se torna nula a palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa não terá a revelação, então não vai entender. Mas se a pessoa tem a revelação, tem o Espírito, persevera, essa vai entender, mesmo que tenha coisas difíceis. Porque a própria Bíblia diz sobre ela que tem coisas difíceis. Eu não vou abrir aqui, mas está lá em 2 Pedro, no 3º capítulo. Pedro vai falar de Paulo, Pedro vai falar assim de Paulo, no qual Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, no qual há pontos de difícil entendimento, que os indoutos distorcem para a sua própria condenação. Ou seja, há partes da Bíblia de difícil entendimento, mas é por isso que eu não vou ler? Não, pelo contrário, aí é que eu vou ler, porque as maiores pérolas, as maiores pedras de ouro estão aonde? No fundo, né? Não é no fundo? As pérolas estão lá no fundo, tem que procurar para achar. O ouro está ali, você tem que minerar para achar. Assim é a palavra de Deus, você tem que fazer um trabalho como de minerador. Quanto mais você minerá-la, quanto mais você mergulhar nos oceanos das revelações de Deus, ali você vai achar a pérola, vai achar o ouro, né? O tesouro. Porque Salomão compara o conhecimento de Deus, a sabedoria, a um tesouro. E Jesus compara a sua revelação, lá em Mateus, como uma pérola, né? Pérola de grande valor, né? Não deem vossas pérolas aos porcos. Então, a revelação de Deus, irmãos, não é para todos. Embora Deus quer que todos sejam salvos, a revelação de Deus, segundo a Escritura, é para os pequeninos, né? Quando Jesus ensina por parábolas, as pessoas não entendem, somente os apóstolos vão entender depois quando conversam com Jesus. Jesus vai dizer assim: graças te dou, Pai dos céus, porque ocultaste essas coisas aos doutores, aos teólogos, aos grandes dessa terra, mas revelaste aos pequenos. Revelaste aos pequenos. Mas eu não consigo entender. Então a Bíblia diz em Jeremias também: clama a mim e responder-te-ei, e vou te revelar e te anunciar coisas grandes e terríveis que não sabes. Salmo 119, irmãos. Falar da Bíblia, não falar do Salmo 119, seria uma tristeza, né? Porque o Salmo 119 é um verdadeiro louvor à palavra de Deus, né? Todos os salmos são louvores, mas o Salmo 119 em especial é um louvor somente da palavra de Deus, somente da Escritura. É um louvor da importância de conhecer a palavra de Deus. É o maior capítulo da Bíblia também. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, nós estamos na escuridão do pecado, na escuridão desse mundo. E para agirmos da maneira certa, para sermos iluminados, é somente através da luz da palavra de Deus, da lâmpada da palavra de Deus. Tenta andar no escuro para você ver. Você tropeça e cai. Você esborracha a cara na parede, você cai no chão, você não consegue andar no escuro. Então, espiritualmente é assim. Na presença de Deus, não conseguimos andar sem a palavra. Se nós andarmos sem a palavra, se nós orarmos sem base na palavra, nós vamos tropicar e vamos quebrar a cara. Vamos pedir coisa para Deus que Deus abomina, né? Como eu já vi pessoas na igreja que são solteiras pedindo o marido ou a esposa de uma pessoa casada. Por que isso acontece? Falta de conhecimento da palavra, né? Falta de se basear na palavra. Essas orações não chegam no céu, não chegam ao trono de Deus, são abomináveis. Por quê? Porque não estão sendo iluminadas pela palavra de Deus. Porque se a pessoa conhecer a Deus, a pessoa vai saber que Deus abomina isso. Então ela jamais vai ousar pedir isso. Por isso que Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Quando vocês pedem, vocês não pedem para a minha glória, para o meu reino, baseado na minha palavra, mas vocês pedem baseado no seu coração, na sua própria vontade. Então, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés.
e é luz para nossos caminhos. Para nós pregarmos tem que ser baseado na palavra, para nós orarmos tem que ser baseado na palavra, nossa família tem que se basear na palavra, o nosso trabalho temos que basear-nos na palavra, não tem outro jeito. Se nós fugirmos da palavra, nós vamos quebrar a cara. Por quê? Porque vamos andar na escuridão, e na escuridão você pode até andar por um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai ter um buraco na frente, ou uma pedra no seu caminho, você vai tropeçar e vai cair. Mas se você estiver sendo iluminado pela palavra de Deus, você vai ser vitorioso. Versículo de número 9 e 11. Está vendo a importância da palavra? Eu estou citando só nem 1% do que a Bíblia fala sobre a palavra. Só para os irmãos verem. 119, verso 9 ao 11. Verso 9 ao 11. Olha que maravilha. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Não esse jovem aqui somente, amém? Esse adulto, até nós somos jovens ainda, né? A Bíblia diz que quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos, é a palavra de vida eterna. Quando Jesus pregou um duro sermão, o povo começou a ir embora, até os discípulos começaram a ir embora. Jesus olhou para os apóstolos e disse: vocês querem ir embora? Podem ir também. Então Pedro vai dizer: não, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, tem as palavras que me salvam, que me livra do pecado, que me livra da impureza, que me livra da imundícia. Então o salmista está dizendo de que maneira a pessoa pode guardar puro o seu coração, puro o seu caminho, pela palavra de Deus. Por quê? Porque se o nosso caminho não for puro, se o nosso coração não for puro, não veremos a Deus. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, em Mateus capítulo 5. E o caminho tem que ser puro também, porque Jesus disse em Mateus 6 que se nós não andarmos pelo caminho estreito, não conseguiremos também o caminho da vida eterna. Entre pela porta estreita, porque é apertado o caminho, é difícil, mas é o caminho que te levará até Deus. Então o caminho da palavra de Deus sempre será o caminho da minoria. Pode ter certeza disso. O caminho de Deus sempre será da minoria. Se você ler toda a Bíblia, Deus nunca esteve com a maioria. A maioria sempre esteve andando segundo o seu coração. E sempre com a minoria Deus trabalhou. Foi assim no dilúvio. Não foi nem minoria, podemos dizer. Né? Podemos dizer uma gota da geração. Né? Somente Noé e sua família do mundo inteiro foi salvo. Foi realmente alcançado por Deus. Então, nós precisamos entender isso. Versículo 99 agora, do Salmo 119. Eu estou resumindo, tá? Depois os irmãos quiserem ler o capítulo inteiro do Salmo 119. Diz assim: compreendo mais do que todos os meus professores ou mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então aqui está a sabedoria, aqui está o conhecimento. Compreendo mais do que aqueles que me ensinaram. Por quê? Porque eu medito na tua palavra. Salmo de número 1 diz assim: que bem-aventurado é o homem que não anda no meio dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele medita na palavra, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, o que é meditar? Ler é você ler, meditar é você estar pensando. Ou seja, você está deitado na cama, em qualquer lugar, você está pensando na palavra, pensando no que você ouviu, talvez no culto, na pregação, talvez na sua leitura, na sua casa. Você está meditando, remoendo aquela palavra, porque a palavra é um alimento também. Não vou falar tudo aqui, que não vou ficar a vida inteira falando aqui, não daria tempo. Mas a palavra também é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você se alimenta, eu me alimento, nós se alimentamos, o que acontece? Vai virar digestão, vai ser digerido, não vai? O estômago vai digerir. Assim é a palavra. Você se alimentou, mas tem que digerir. Só que você não digere a palavra no estômago, você digere na mente, meditando a palavra de Deus, remoendo aquela palavra no seu coração. Para quê? Para você vencer. Efésios 6 diz que a palavra de Deus ela é um escudo e ela é uma espada, tanto de defesa como ataque.
para você vencer as lutas, as dificuldades. O que Deus disse para Josué no capítulo 1? Se você meditar na minha palavra, assim como Moisés ordenou, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, eu vou te guiar. Então é a mesma ordem para nós. Se nós meditarmos na palavra de Deus, nós seremos mais que vencedores. Nós seremos abençoados por Deus, porque o Salmo de número 1 diz que quem medita na palavra de Deus é como uma árvore plantada junto à água, que vai dar fruto e as folhas não murcharão. 2 Pedro agora, vamos ler mais 2 versículos e já vamos estar encerrando, e no próximo domingo nós vamos ver o poder de Deus, que é a graça, né? Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos vendo agora o conhecimento, que é a primeira parte, né? Que é as Escrituras, e a segunda parte nós vamos estar vendo no próximo domingo, que é o poder de Deus. O que é o poder de Deus, né? O que é o poder de Deus? Só uma prévia para vocês. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então nós vamos estar vendo isso no próximo domingo. Vamos estar vendo mais 2 versículos sobre a palavra agora. 2 Pedro 1, versículo 20. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, verso do número 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim: 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu vou ler o 19 também, só para vocês entenderem. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia, uma luz que brilha em lugar escuro, tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva do amanhecer nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui está dizendo do poder glorioso da palavra de Deus, a verdadeira, a maior profecia para nossas vidas. Se nós atendermos para essa palavra profética, para a Escritura, buscarmos no livro do Senhor e lermos neste livro que é pão para a nossa alma, que é lâmpada para nossos pés, que é mais valioso do que o ouro, do que a pérola, nós vamos ser iluminados. A candeia vai brilhar no lugar tenebroso, ou seja, aonde há escuridão, a luz vai brilhar, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. O que é isso? É Jesus, irmãos. A estrela do amanhecer. Jesus é chamado da resplandecente estrela da manhã, ou seja, quando nós conhecermos a palavra, a profecia da palavra, a vontade de Deus, o Evangelho que Cristo fez na cruz por nós, pouco a pouco o dia vai clareando, até que vai chegar no momento em que o Espírito vai fazer Cristo nascer em seu coração, né? Vai ser revelado a você a glória do Evangelho de Cristo, a luz da glória do Evangelho de Cristo. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, ou seja, nenhuma profecia da Bíblia é sua. Mas como isso, irmão? Nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação, ou seja, não é de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, de nenhum padre, de nenhum pastor, de nenhum irmão, por mais que ele afirme ser o homem mais santo, mais usado por Deus, não é de interpretação particular, ou seja, a interpretação da Escritura é uma só. Não tem duas, não tem 10, não tem 20. Não tem como nós lermos um versículo aqui e falarmos assim, não, esse versículo é desse jeito, esse versículo é do outro jeito. Não, a interpretação é uma só da profecia, da Escritura. Qual é essa interpretação? É a interpretação segundo o Evangelho de Cristo, segundo a salvação, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a interpretação da Escritura, a interpretação da profecia. Cristo veio para nos resgatar do pecado e para nos levar ao céu. E aquela morte na cruz foi Jesus pagando o nosso preço, sofrendo a ira e o castigo em nosso lugar. Então nenhuma Escritura provém de particular elucidação. Então toda a igreja
toda religião que fala, que afirma que ela é a única que leva para o céu, é uma seita. Só dela afirmar isso, ela já é uma seita. Nós somos o único povo de Deus na terra. A gente fala isso, mas isso sempre aconteceu. O povo de Israel achava isso também. A gente viu lá Jeremias. Eles achavam que era o único povo de Deus na terra, que eram os santos, e foram repreendidos pelo Senhor. Jesus, quando estava na terra, os fariseus achavam a mesma coisa. Somos os ungidos, somos os santos, e foram rejeitados. Então, a Escritura não é de particular interpretação, não é de um grupo, não existe um grupo na terra hoje de pessoas que se reúnem numa casa ou num prédio e que dizem, não, nós vamos interpretar a Bíblia aqui, escrever um novo livro e o que esse livro está escrito é a verdade. Não, ela não é de particular interpretação. Por quê? Vai continuar respondendo, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Esse negócio de dizer, eu profetizo, eu decreto, é vontade humana. A profecia não pode ser dada por vontade humana, porque eu quero e Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a profecia, ela é movida pelo Espírito Santo, é movida pelo poder de Deus, não somente pela vontade carnal humana, não somente pela vontade do homem. Então você que está começando agora, aprenda já a discernir isso, que existem 3 tipos de profecia. Do homem, talvez a pessoa até está de bom coração, né? Quer ajudar você, quer te dar uma palavra, aí vamos ter que ter um discernimento, saber se a pessoa está de boa fé, de má fé. A do diabo e a de Deus, né? E como que eu vou saber quando é Deus, quando é o homem, quando é a carne do homem falando e quando é o diabo falando? Conhecendo a Deus. Não vai ser eu que vou colocar na sua mente isso. Vai ser o seu andar com Deus, o seu caminhar com Deus, que vai te dar essa capacitação, essa iluminação para discernir o que é Deus, o que é o diabo, o que é o seu coração, o que é a carne falando. Então, a profecia não é dada por vontade humana. Não existe isso de, não, amanhã nós vamos vir aqui 4 horas da tarde que eu vou profetizar. Não existe isso, né? Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não é igual o homem que tem uma agenda, né? Você tem uma agenda de fazer isso, isso e aquilo. Não, o Espírito Santo de Deus, ele age de maneiras sobrenaturais e talvez até no de repente. Atos capítulo 2, estavam orando ali, nem esperavam, e Deus encheu eles do Espírito Santo. Paulo e Silas estavam cantando na prisão, nem esperavam, e de repente Deus mandou um terremoto ali. Então, Deus age no de repente. Quando você acha que não tem mais jeito, Deus vem, age, Deus vem e fala. E a profecia não é dada por vontade humana, e sim homens santos falaram da parte de Deus. Então, todas as profecias bíblicas foram faladas pelos profetas de acordo com a vontade de Deus. O último versículo para nós encerrarmos é 2 Timóteo, 3º capítulo. É mais ou menos igual esse versículo também. 2 Timóteo, 3º capítulo, verso de número 16. A Bíblia tem sido atacada na nossa geração, né? O livro mais atacado do mundo hoje é a Bíblia. Sempre foi, né? Sempre foi a Bíblia, né? Hoje a Bíblia é atacada pela ciência como um livro ultrapassado, um livro de conto de fadas por muitos cientistas e ateus, um livro que é mentira, que foi escrito por homens. Realmente a Bíblia foi escrita por homens, né? A não ser que as pessoas que desejassem que um cavalo escrevesse a Bíblia, né? Deus pegasse o cavalo, ou o macaco, o leão, o passarinho, com o biquinho, molhasse na tinta e começasse a escrever a Bíblia, né? Então isso não existe. A Bíblia foi escrita por homens, só que foi inspirada por Deus. Ou seja, Deus tocou no coração deles, Deus iluminou a mente deles e eles escreveram a palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro que nós vamos ter o conhecimento de Deus. Foi escrito por 40 autores diferentes, em vários séculos de distância de um para o outro. E como que pode, né? 40 autores diferentes, né? Reis, pessoas humildes, escreveram de várias gerações diferentes, né? De 100, 200, 500 anos.
E como que pode ajuntar tudo e um bater com o outro, né? Como que pode acontecer isso? É somente Deus, né? Somente Deus. 2 Timóteo, 3º capítulo, verso 16, vai dizer exatamente isso, olha lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura, não é o que eu quero, não é o que eu acho bonito. Essa parte eu acho bonita, então essa parte eu prego. Nessa parte aqui eu não gosto não, então eu não prego. Esse texto aqui é maravilhoso, eu prego. Esse texto aqui fala do inferno, né? Esse texto aqui fala da santidade. Se eu pregar isso, as pessoas vão ficar bravas comigo. Não, é toda a Escritura, ela é útil e ela é inspirada por Deus. Então, se eu rejeitar a Escritura, se eu rejeitar qualquer história bíblica, qualquer profecia bíblica, mandamento bíblico, eu não estou rejeitando o Roberto, eu não estou rejeitando o homem, eu estou rejeitando quem a inspirou, é Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar-nos, para nos repreender, ou seja, a Escritura não é só para nos dar bênção, não, é para nos repreender, para nos corrigir e para trazer educação em nós, educar-nos na justiça de Deus, no reino de Deus e sua justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Deus me salvou, né? É o que muitos dizem, eu estou na graça. Se eu estou na graça, graça a favor e merecido, Deus me salvou e não levou em conta meus pecados, mas me salvou, então eu vou continuar pecando, fazendo o que eu quero da minha vida, né? Porque quanto maior pecado, maior a graça. Muitas pessoas pensam assim. Só que o certo é o quê? É o que a Escritura ensina. Deus nos salvou para as boas obras. Está escrito lá em Gálatas, no Efésios, que nós somos salvos pela graça e Deus nos escolheu para boas obras. Ou seja, Deus nos salvou para quê? Só para nós falarmos os outros que somos salvos e vamos para o céu? Não. Deus nos salvou para nos ajudar, para nos ensinar a andar como Jesus Cristo andou, a andar e buscar o caminho da perfeição, ser perfeito como é perfeito o Pai Celestial, e ser habilitado para toda boa obra. Então a Escritura, o objetivo da palavra de Deus é esse, de trazer conhecimento de Deus, e através desse conhecimento você vai orar corretamente, vai saber ouvir a pregação corretamente e discernir o que é pregado, se realmente é bíblico ou se realmente é emoção, se é o diabo que está falando, se é o falso profeta que está falando. Você vai ter esse discernimento e vai poder andar, depois de um tempo de conhecimento bíblico, com as próprias pernas, né? Sem depender do clero religioso, né? Porque infelizmente os evangélicos, os protestantes, nós somos protestantes, nós herdamos isso dos católicos, né? Porque a igreja protestante veio dos católicos. Então, assim como os católicos dependem muito do padre e do papa, os evangélicos não estão diferentes, estão dependendo muito da placa da igreja, da denominação, do pastor, quando não é para ser assim. O apóstolo Paulo não parava muito nas cidades, ele pregava ali, quando ele parava muito era 1 ano, 2 anos, depois ele ia embora. Mas o povo continuava ali, por quê? Porque ele ensinava o povo a andar com as próprias pernas. E nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos estar em outra cidade, em outro país, não sabemos o dia de amanhã. Mas o que nós temos que saber, o que você tem que saber é isso, é procurar conhecer a Deus para você poder andar com as suas próprias pernas e ensinar para as outras pessoas também, né? Ensinar. Porque a primeira fase do cristão é a fase do bebê, né? O bebê precisa do leite, precisa ser carregado, precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Crescer. Ou seja, deixar de ser bebê. Tem gente que está 15 anos na igreja, 20 anos na igreja e é bebê ainda, irmãos. É bebê. Por quê? Porque você vê, pessoal, depende só do pastor. Ela vai procurar um emprego, precisa, o pastor, eu procuro esse emprego ou não? Ela vai numa igreja, não, preciso ver, pastor, eu posso ir naquela igreja? Não, eu fui convidado para pregar lá, eu posso ir, eu não posso ir, eu posso ir no monte, tem que avisar o pastor, tem que avisar o missionário até para ir no monte. Então, você vê que essa pessoa está presa na religião ainda, está presa na gaiola religiosa. Porque aquele que conheceu a Cristo tem a liberdade dos filhos de Deus para adorar, servir a Deus e andar como ele andou. Porque aquele que é filho de Deus, aquele que foi transformado
pelo poder de Deus. Ele pode estar em qualquer denominação, qualquer igreja, pode ir no monte, Deus vai estar junto com ele. Então, essa é a intenção, irmãos, de você conhecer a Deus. Assim como Enoque andou com Deus, Deus o arrebatou para si. Amém? Então, resumindo, nós vimos hoje a parte do conhecer as Escrituras. Amém? Conhecer as Escrituras, que é o crescer na graça, que Pedro diz aí no 3º capítulo, versículo 18. Próximo domingo nós vamos ver o que é o poder de Deus, né? Porque Jesus disse em Mateus 22, 29, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E 2 Pedro 3,18 é esse crescer na graça. Ou seja, essa graça que Pedro manda os cristãos crescerem é o poder de Deus. Então nós vamos ver pela Bíblia o que é o poder de Deus. Porque tem muita gente enganada hoje achando que o poder de Deus é você plantar bananeira, é você pular. O poder de Deus é você profetizar, é os dons espirituais, né? Dons espirituais é só uma parte, né? É uma partícula das atuações do Espírito Santo na igreja. E não são nem para nos demonstrar, mas é para edificar a igreja. Mas o poder realmente, o maior poder que Deus pode derramar na vida de um cristão é o poder da salvação do Evangelho. Ou seja, tocar em você e transformar você numa nova criatura. Ou seja, quando Deus vai criar os céus e a terra, Ele cria do nada, né? Agora Deus, quando vai te salvar, sabe o que Ele faz? De você, Ele cria um novo você. Ou seja, Ele te transforma numa nova criatura. Ele pega algo que está corrompido pelo pecado, corrompido pela maldade, pela iniquidade, e transforma numa nova criatura. Por isso Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não entra no meu reino. Então, o poder de Deus é esse, a graça de Deus é essa salvação. Amém? Vamos colocar em pé.